A vida é cheia de tomadas de decisões. E essas decisões são movidas por escolhas, né? Motivações, até falei um pouco ontem sobre isso, motivações, né? Necessidades, medos, satisfações, desejo e fé. E às vezes essas decisões também são influenciadas por questões culturais, morais e outras vezes são basicamente influenciadas, isso aqui que eu quero falar um pouco sobre isso hoje, pelas pressões da vida. Outros tomam decisões porque os seus amigos estão fazendo isso, está todo mundo seguindo o mesmo roteiro e disseram que é bom. Aí toma a decisão com base na opinião de outros, que é um outro ponto que eu vou falar que eu acho também muito interessante, certo? A gente meditar nisso. Agora, uma coisa é certa, a gente toma decisões todos os dias, né? E tem decisões que realmente são necessárias, ter um ponto de atenção muito maior na hora de decidir. E a questão hoje é exatamente essa aqui. Pastor, como é que eu posso decidir com segurança? E eu vou mostrar aqui à luz da palavra do Senhor duas chaves que são de extrema importância para você observar essas histórias, esses exemplos, certo? E trazer para a sua vida na hora de decidir. Então vamos lá. Primeira chave para decidir com segurança. Nunca tome uma decisão debaixo de pressão. Nunca tome uma decisão debaixo de pressão. Quando você está debaixo de pressão, 90% de suas decisões será um desastre na sua vida. Nunca tome decisão quando você estiver irado ou irada, porque será um problema na certa para a sua vida. Interessante, a gente observa que Moisés subiu para o monte. Presta atenção, ó. E Arão com o povo ficou embaixo. E Moisés falando com Deus, já estava aí com cerca praticamente já de 40 dias. E ele demorando, lógico, né? Demorando, falando com Deus. O que aconteceu? O povo começou a murmurar contra Moisés. E começaram a dar pressão em Arão para ele ser o novo líder. E depois começaram a dizer, olha, eu acho que se Deus abandonou tanto a Moisés como a gente, faz o seguinte, olha, tu tem que fazer alguma coisa, faz assim, ó, a gente precisa de um Deus para a gente adorar, a gente precisa adorar aqui, e cadê o Deus de Moisés? Ele não está aqui, então tu tem que fazer alguma coisa. Resumo da história, a Bíblia é muito clara, Arão fez um bezerro de ouro, e levou todo o povo a adorar o bezerro de ouro. Decisão errada, pois estava debaixo de opressão e de pressão e não soube lidar com aquela situação. Por isso, se você está hoje vivendo debaixo de pressão, pastor, eu estou debaixo de uma pressão no meu casamento, eu estou debaixo de uma opressão no meu trabalho, eu estou debaixo de uma pressão no meu lar, eu estou debaixo de uma pressão na minha empresa, eu estou... Cuidado, porque se você está debaixo de pressão, certo? Você tem que ter muito cuidado na hora das suas decisões. O conselho que eu te dou é o seguinte: durma e descansa sobre essa decisão. Exatamente isso. Como assim, pastor? É exatamente o que eu estou te falando. Durma e descanse sobre essa decisão. Pois a pressão na hora de tomada de decisão, essa pressão, e muitas vezes chega até a opressão, muitas vezes tira a tua possibilidade de ver todas as possíveis alternativas que de fato te levaria a tomar uma decisão de forma correta. Por isso, não ceda às pressões da vida. Serenidade na hora de decidir é essencial para você fazer o certo e tomar a decisão
correta. E eu vou deixar aqui nesse ponto 4 perguntas para você fazer para você mesmo. Se você está vivendo hoje, agora, nesse momento, debaixo de pressão, você tem que fazer essa pergunta antes de decidir. Estou sob pressão? Essa é a primeira pergunta. Estou sob pressão? Segundo, estou decidindo sem pensar? Estou decidindo sem pensar? Terceiro, estou cansado ou cansada neste momento? Eu estou cansado, cansada? Será que eu vou decidir certo? Essa é a pergunta certa. Você tem que fazer. Em quarto lugar, essa decisão pode esperar por outro momento? Isso aqui são perguntas chaves para você decidir com segurança. Vou te deixar agora a segunda chave que eu acho muito importante também. Isso aqui também é fundamental. Segunda chave. Considerei honestamente os sinais de alerta? Eu considerei honestamente os sinais de alerta? Isso aqui é primordial na tomada de decisão e tomar com segurança. Provérbio 16:25 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, olha só, mas o seu fim são caminho de morte. Misericórdia, né? Provérbio 27, versículo 6 diz assim: fiéis são as feridas de um amigo, mas enganosos são os beijos de um inimigo. Olha, Saul perdeu o seu reinado. Por quê? Porque não considerou as palavras de Samuel. Ele, vendo os inimigos se aproximando, ele fez sacrifícios a Deus, pensando que estava debaixo de uma decisão correta. Foi o pior erro da sua vida. Em um processo de decisão, escute isso, não ignore os sinais de alerta. Feche os olhos da sua vontade e abra os olhos da segurança. Gente, vontade é algo que você precisa manter ela no seu devido lugar, pois a vontade supera a razão na hora de tomadas de decisões na sua vida. Sansão foi vencido pela vontade, mesmo sabendo que as suas ações e o seu envolvimento com Dalila era uma decisão errada, ele continuou mantendo a mesma decisão. Por isso que em toda decisão que você vai tomar, grava isso, sempre tem o sinal de alerta. E você não pode fechar os seus olhos. Você tem que deixar os seus olhos bem abertos, os olhos da segurança. Não ignore os seus sinais. O que são os sinais, pastor? Os sinais são fatos e acontecimentos que vão acontecendo durante o processo de decisão. Por isso, seja firme em seguir uma razão e não apenas seguir a sua vontade. Deus permite que você veja os sinais, então não feche os seus olhos para os sinais de Deus. Lembre-se de uma coisa, que o caminho de Deus é o melhor caminho e é o caminho perfeito e é a decisão certa para a sua vida. Se você crê, toma posse dessa palavra e diga: eu creio, pastor, eu tomo posse para a minha vida, eu vou seguir à risca essas 2 chaves para me decidir com segurança. Você pode ouvir esse devocional quantas vezes você quiser, se você quiser fazer anotações depois, em nome do Senhor Jesus.